Hoje vamos apresentar aqui uma pessoa que é referência para nós como profissional e como pessoa na nossa comunidade Santo Antônio do Monte, e é uma referência para todos os advogados, com certeza, pelos resultados e a referência que tem na cidade, que é o João Vitor, advogado. Tamo junto, meu amigo. Prazerão estar aqui contigo aqui essa noite nesse projeto tão sonhado, tão idealizado e hoje, podemos falar assim, né, materializado, né? Está acontecendo esse podcast. Prazerão, cara. Muito bom ter você aqui, João. Por que eu escolhi o João primeiro? Porque ele é uma pessoa que é referência para mim, ele que me ajudou a dar o start nisso aqui, que foi ali me entusiasmar ali para produzir conteúdo na internet. E por isso ele foi escolhido, né? Mas agora vamos falar um pouco sobre a sua história, a sua origem. João, hoje o que você pode falar que te motivou a ter a sua personalidade, a ser ali um bom advogado, a ter essa visão que você tem como profissional e como pessoa? Matheus, desde muito novo, né, sempre eu fui uma criança muito extrovertida. Gostava de apresentar na escola, gostava de falar em público, nunca tive problema com isso. E com o passar dos anos, né, eu lembro que uma coisa que sempre me marcou é que eu tomei decisões na minha vida muito antes do próprio tempo em que elas precisavam ser tomadas. Por exemplo, falando da minha profissão, eu decidi ser advogado na oitava série do ensino fundamental. Eu já sabia o que eu queria ser, não que eu queria fazer o curso de direito. Eu queria ser advogado ali adolescente, né? E na vida da gente sempre tem muitos entusiastas. Sempre tem alguém que vai chegar para a gente e falar assim: "Oh, por que você não faz isso? Você tem perfil para aquilo", né? E meu pai foi um grande entusiasta, né? A pessoa que sempre gostou de acompanhar julgamento, até hoje. Meu pai é uma pessoa que senta ali, ele assiste uma CPMI, vai ter um julgamento no fórum local da cidade, ele faz questão de estar presente para assistir, às vezes, um júri, é um curioso da minha área. Então, assim, ele sempre foi muito entusiasta, né? E não que eu tenha traçado esse caminho para fazer ou para realizar um desejo do meu pai. Isso sempre foi uma coisa que eu quis. Então, eu peguei uma característica marcante minha, né? Que era a expressão, a fala, a presença, e eu canalizei isso aí para minha profissão. Por isso eu estou e sou advogado, não por uma simples escolha, é por vocação. Então eu estou aqui, eu quis ser isso, ninguém me colocou aqui, né? Como muitos profissionais, eu vou entrar para o direito para fazer um concurso de provas e títulos, para uma magistratura, para o Ministério Público, defensoria. Eu não. Eu quis ser advogado. Eu usei o curso de direito para me formar advogado. Então esse é um ponto. Muito top. João, os nossos pais, eles têm um impacto muito grande na nossa vida, né? E na sua história ali, na sua formação, qual foi o impacto de visão ali que você pegou da sua mãe, que você pegou do seu pai, que te ajudou ali no processo de formação? Sobre a formação profissional, eu falo que a formação profissional minha, ela é toda do meu pai. A formação humana minha é toda da minha mãe. Então, eu lembro que desde criança, quando eu queria tocar algo sensível na minha vida, uma acolhida, um abraço, era para minha mãe que eu corria. Até hoje, quando eu quero um conselho voltado para profissional, né, tenho meus dois pais vivos, graças a Deus é para ele que eu me direciono. E foi vendo meu pai vender que eu entendi o maior segredo da minha profissão, a venda. Eu falo que tudo mudou. Meu pai é corretor de imóveis, né? Um vendedor nato. Então eu cresci ali desde os 12 anos de idade. Eu comecei como office boy do escritório do meu pai. E a coisa mais legal que eu gostava de fazer no meu dia era sentar para ver ele vendendo um imóvel. De um a tudo, da maneira que se portava, de como gesticulava, a postura corporal, imposição vocal, né? O jeito que ele ligava para as pessoas, do jeito dele a gente vai aprimorando. Eu comecei a me aprimorar vendo o meu pai vender. Então, assim, o berço da minha advocacia começou vendo meu pai vendendo. E eu costumo dizer que hoje toda profissão, seja ela qual for, de que ramo for, com qualquer implicação que ela se prestar, a pessoa tem que saber vender. Então, é o que eu posso te passar. A pessoa tem que ser um vendedor nato em qualquer função que ela vier desempenhar dentro do mercado de trabalho.
Muito top. Cara, e aonde foi que teve o estralo assim que você falou assim, cara, você é advogado, o que que você viu? Igual eu te falava, eu lembro, eu sempre gostei muito de filme, cara. Então, até hoje eu assisto muito filme, sou um cara, sou aficionado, né, por cinematografia, e eu lembro que um filme que me marcou muito na, na minha infância, quando eu assisti ele, é um filme do, salvo engano, início dos anos 2000, que foi, o nome não é tão sugestivo, né? Uhum. Acho que eu cheguei a te confidenciar isso, que foi O Advogado do Diabo, estrelado por Keanu Reeves, né? E o diabo é o próprio Al Pacino, né? Sim. Eu achava aquilo ali o máximo, né? Então eu vi aquele perfil, né? E não que a gente vai se modulando, mas aquilo vai ficando no nosso subconsciente, né? Então eu me modulo muito pela arte da cinematografia, né? Ou a sétima arte, né? Como muitos vão dizer aí. Inclusive tem no meu escritório muitas identificações de filmes que compõem um pouco da minha personalidade, né? Aqui posso citar aí a obra de arte, que assim eu gosto de chamar, né? Do Poderoso Chefão, né? Eu gosto, assim, ao extremo, né? Da série Rock Balboa, né? Da série de filmes, melhor dizendo, né? Então isso vai modulando a gente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um cara de terno, né, por assim dizer, o costume, que a gente melhor fala tecnicamente no código de vestuário, né, que é o Uhum. paletó, gravata, camisa e calça, né, que são os três elementos. O que será que esse cara faz? Eu achava legal o formalismo, e eu sempre gostei muito de ler e escrever, eu tinha uma facilidade de falar em público, então eu vim casando essas características e entendendo que elas eram compatíveis com a função e o papel de advogado, entendeu? Eu acho que isso, toda profissão tem em si características, né? Você não pode ser, por exemplo, um médico se você não gosta de ver sangue, né? Você não pode ser um dentista se você não gosta de olhar dentro dos outros. E por aí vai. Eu não posso ser um fotógrafo, um cabeleireiro se eu não gosto de mexer na cabeça dos outros. Não dá. E uma das coisas que eu sempre admirei em você, sim, você é um cara muito detalhista, muito perfeccionista, e vendo você como advogado, cara, desde o seu quadro, que foi uma das primeiras vezes que eu te vi foi na rede social, vi um quadro lá no seu escritório do Leonardo DiCaprio. E eu falei assim, cara, olha pra você que legal. Esse cara ele tem personalidade e, e pelo que eu vejo, ele adiciona no lado dele como profissional e ele consegue trazer de filmes, de ideias musicais que eu percebia, iluminação, e eu percebia que você levava tudo pro seu estilo de vida. Como que você começou assim, cara? Por exemplo, velho, acho que eu vou pôr um quadro do Leonardo DiCaprio. Como que você foi trazendo para o seu estilo de vida isso que você pegava dos filmes, pegava do estilo de vida seu que você via de fora? Porque é muito claro para a gente a sua captação. Tipo assim, você não, na sua imagem, não é de um advogado qualquer. Então, eu vejo que você tem personalidades e capta isso. Aonde? Matheus, a vida é referência, né? Acho que ninguém faz algo por si só. A gente sempre está vendo alguém correndo, sempre está vendo alguém vivendo, né? Postando, viajando, construindo. Eu acho que a gente vai fazendo essa colheita de elementos, né? Igual eu te falava aqui anteriormente, a questão da sétima arte aí, ela sempre me encantou muito. E eu sempre gostei de colher frases, comportamentos, para me formar enquanto pessoa, né, e construir a minha personalidade. Então, como eu te falava, a questão dos filmes, né, o quadro que você faz referência é o quadro do filme do Lobo de Wall Street, né, e ali foi um filme que fala pura e simplesmente de venda. Eu não conheço nenhuma pessoa, por exemplo, do mercado financeiro ou que não gosta desse estilo de vida, que não gosta do filme do Lobo de Wall Street, né? Então, por exemplo, aquele filme, é óbvio que ele tem as ressalvas dele, né? Ele era um pródigo, um cara que dilapidava tudo, baseado em fatos reais, mas ali tinha muita pegada de vender, né? E isso foi o que eu pude colher de cada ponto que, igual eu te falei, de cada filme. O modo de falar, o modo de expressar. Eu acho que a gente, o tempo todo, a gente é feito esponja, como se fosse num balde d'água. A gente está sempre absorvendo alguma coisa de alguém. E a partir disso, a gente acaba se construindo e formando aquilo que a gente chama de personalidade. Muito top. Cara, e é muito claro pra gente que te vê, que te conhece, que você tem altas habilidades, né?
Sua comunicação é muito boa, com certeza, igual você disse, te ajudou muito desde cedo na sua área, e você sempre percebeu que era uma das suas ferramentas, e tipo assim, de acordo com a sua personalidade, por mais que você tinha muita vocação para ser o que você é, com o tipo de sucesso que você tem, que é admirável, qual foi a sua maior barreira para ser o advogado que você é, ou talvez até mesmo que você teve que quebrar para conseguir ser a pessoa que você é? Caramba, pergunta me amarrou aqui. Olha, eu sendo muito honesto, em cada resposta minha, eu nunca negociei com aquilo que eu acredito, sabe? Eu nunca tive barreira na minha cabeça para me travar, né? Eu costumo dizer que a vida é como se fosse uma metáfora da escada. A gente sobe nela degrau por degrau. Eu nunca fui um aficionado por chegar no topo de uma vez, né? Esse ano eu faço 10 anos de profissão e posso te falar o seguinte: o mesmo ímpeto, a mesma vontade, a mesma prestação de serviço, a mesma disponibilidade que eu dou para o meu cliente hoje, 10 anos depois, é a mesma do primeiro dia. Então, sobre a questão de barreira, né, eu acho que a principal, se a gente pode assim dizer, ou colocar alguma barreira, eu acho que a barreira acaba sendo a gente mesmo, sabe, Matheus? Longe de querer que tentar pregar algo sobre a teoria da meritocracia, né, que só quem quer sempre vai conseguir, porque a gente sabe os obstáculos, né, que existem nas particularidades na vida de cada um, mas eu acho que o principal obstáculo está na cabeça da gente. O primeiro entrave que muitas das vezes as pessoas conseguem denotar, né, visualizar, que impedem as pessoas de tomarem as suas decisões ou mesmo de chegarem onde elas desejam chegar, são as próprias ideias limitadas. Né? A pessoa começa a acreditar que aquilo não é para ela, que certos lugares não pertencem a ela, que elas nunca conseguirão chegar. Então eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre tive muito cuidado. Eu nunca deixei essas ideias, esses pensamentos me dominarem. Porque eu vim de uma família muito simples, né? Não estou dizendo que estou no topo, mas eu vim de muito baixo. E foi o estudo que revolucionou a minha vida, né? Por isso que eu falo que eu sou tão grato, né? O que eu tenho hoje veio do banco de faculdade. Então, o que a gente fica brincando é o chá de selim, né? Então, não estou dizendo que o estudo vai revolucionar a vida de todo mundo, mas foi o que me deu as capacidades e o extrato que eu precisava para tentar caminhar a caminhada que eu caminho agora. Então, quando eu falo em barreira, eu penso disso. Eu acho que a barreira está na cabeça de cada um. E eu nunca deixei isso dominar meu pensamento. Que top, cara. Uma das coisas que eu também, sempre em você, teve um impacto muito grande na minha vida profissional e também como pessoa, é o que muitas pessoas confundem com arrogância. Você é o tipo de cara que você dá a sua visão ali, independente se a pessoa vai achar bom ou ruim, você fala o que você acha que é o melhor. Pelo que eu percebo, tipo assim, você vive muito o que você acredita. Como que você encontrou isso, cara? Porque, tipo assim, as pessoas, principalmente o mineiro, ele é muito do mimimi. É uma coisa natural nossa. E não adianta a gente querer esconder disso. Se fosse para você dizer, como que você encontrou essa característica? Matheus, eu sou da máxima que a gente não tem que se preocupar em agradar o outro todo tempo. Mas a gente também não deve ser inconveniente. Né? É por isso que acho que talvez venha o ditado de que se o conselho fosse bom, né, não se dava, se vendia. Então eu acho que, né, e aí que parafraseando uma outra frase que a minha mãe sempre me formou muito, quando a gente não tem nada para falar, a gente fica calado. Mas se alguém te solicita a opinião, eu assim penso, pode ser que aquela pessoa queira ouvir algo que ninguém tem coragem de falar para ela. Então, assim, no meu ciclo de convivência, né, sejam de pessoas que me são próximas ou daqueles que não são, se alguém me chega para me pedir alguma opinião, eu não vou vender a minha opinião com base no que o outro vai pensar quando eu falar. Eu vou falar. Então eu não vou, se você chegar para me perguntar alguma coisa a partir da minha perspectiva, da minha ótica, eu vou te falar exatamente o que eu penso. Seja para te agradar
ou não. Então talvez aí é um ponto de polêmica da minha vida, porque eu não falo para agradar. Eu não faço nada para agradar. E muitas das vezes também não faço só o que eu quero. É aquela história, né? O adulto, ele não faz o que ele quer. Isso é coisa de menino. O adulto, ele faz o que tem que ser feito, ele fala o que tem que ser falado, ele pensa o que tem que ser pensado. Então eu vou por essa leva aí, né? E nesse caminho, gente, normal, você cultiva aí amigos e desafetos. Graças a Deus tem muito mais amigos do que desafetos. Oi, João, e hoje é mais sobre o lado profissional do que você enxerga, a sua ótica na advocacia. O que você acha que as pessoas romantizam demais no mundo da advocacia, que atrapalha elas, no caso, progredir? Porque é uma coisa, é o que você me falou um dia, todo advogado iniciante, quando ele vai começar, ele acha que é igual Suits. E a realidade não é. Fico brincando que esse seriado do Suits, ele tem um problema, porque é o seguinte, ele mostra lá o Harvey Specter, né, e o Michael Ross, né, e uma carreira, o outro tem uma carreira meteórica e o outro uma carreira consolidada, né, mas não mostra o bastidor. Então, o grande problema hoje, na minha ótica, na minha visão, do mercado da advocacia, é o cara chegar e querer já sentar na janela, né? Espaço a gente constrói, né? Então a gente tem que, primeira coisa, ter humildade para saber começar, né? Eu falei essa frase recentemente, né, com uma colaboradora do escritório, dizendo o seguinte, primeiro a gente aprende o ofício, depois, se for o caso, você começa a rentabilizar ele. Então, como que eu quero viver da advocacia se eu não sei como é ser um advogado? Se eu não sei como, igual aquela brincadeira, como vive, onde dorme, o que come, né? Então você tem que saber como que a banda toca. E o problema é que existe um distanciamento abissal entre a realidade da advocacia hoje, no Brasil, e entre aquilo que a gente vê nos seriados. E o problema é que o cara que se matricula no vestibular e ingressa na faculdade, ele está ligado ou no seriado, ou querendo viver a vida da galera que já está correndo aí há 20, 30 anos, há 10, 15 anos. Então, eu hoje, por exemplo, sou um advogado de 10 anos. Eu tenho que me portar como um advogado que tem 10 anos de mercado, mas eu não posso querer me portar como uma história de advocacia que tem 30 anos de mercado. Né? Um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas em contrapartida eu também não posso me portar como um escritório de um mês de trabalho. Então eu vejo por esse ponto, sabe? Existe hoje uma necessidade, principalmente da jovem advocacia, de tomar um choque de realidade. Né? E aí fala, mas o mercado está ruim, o mercado está saturado. Realmente, o mercado está muito saturado. Para gente ruim e preguiçosa. Para quem quer começar, né, com unhas e dentes, um escritório, abrir uma porta, pagar um aluguel, começar ali a pagar água, luz, uma internet, meu amigo, aí é a advocacia que eu falo, advocacia raiz. Então, esse mercado do bom profissional, ele está escasso. O mercado do profissional ruim realmente está saturado. E se você entra com essa visão, você vai ser mais um na fila do pão para dizer que está saturado, está ruim, não está dando dinheiro, não tem condição boa, né? Então eu acho que é isso, você ter noção de onde você está começando e do que você está fazendo e de como você está fazendo. E hoje, como alguém que tem 10 anos de legado, eu posso fazer essa pergunta com clareza e acredito que você vai responder muito bem. Qual a dica você daria para aquele advogado que está começando a faculdade, que você fala assim, cara, eu queria que alguém tivesse me falado isso lá atrás? Fantástica pergunta, cara. Se eu pudesse deixar um grande conselho, eu vou quebrar a barreira aqui da terceira barreira e vou falar aqui agora para quem vai nos assistir. Não perca as portas que te são abertas. Não perca. Toda pessoa é uma oportunidade. Sabe, você está começando a faculdade, seja bem relacionado, primeiro, com os teus professores. Segundo, com os teus colegas de sala. Né? Os professores abrem mais portas do que os alunos, por isso chamam professores. Então, seja bem relacionado. Nós vivemos um relacionamento, né? Eu costumo dizer assim, hoje é muito utilizada a expressão do inglês networking. Network nada mais é do que um bom relacionamento. Então, nós temos que ser o quê? Pessoas bem relacionadas. Você que está começando agora, essa é a dica.
não perca as oportunidades que te são abertas. O professor te chamou para ser monitor? Bora. Ou vão me acompanhar ali numa audiência? Bora. Ou quer entrar para o meu escritório aqui para trabalhar de graça, mas para você aprender o ofício? Quero. Oportunidade. Meu amigo, e aqui puxando um gancho, quando eu, pela primeira vez, eu trabalhava numa cooperativa de crédito, eu era caixa de cooperativa, eu abri mão do meu emprego, eu me preparei 2 anos e meio para viver de uma reserva financeira que eu havia feito, para fazer um estágio que quase que eu tive que pagar para fazer ele. Pergunta se eu me arrependo. De jeito nenhum. Eu saí do campo da ideologia, do campo da ideia para o campo da execução. Então, quando eu vou para fazer o meu estágio no Ministério Público, ali eu garimpei. Ganhava o quê? Ganhava nada. Tá? Depois de um tempo me arrumaram uma bolsa lá, mas foram 6 meses depois. Então, eu diminui meu custo de vida ao extremo. Mas por quê? Naquele momento, era importante para a minha colheita não ganhar dinheiro. Eu não conheço estagiário rico. Sempre falei essa história. Eu conheço profissionais bem-sucedidos. Então, primeiro eu aprendo o ofício, depois eu posso canalizar ele em dinheiro. Top. E a pergunta que não quer calar, tá baseado no que você respondeu. Qual você acha que foi o maior preço que você pagou até hoje? Que você falou assim, cara, isso aqui doeu, mas valeu a pena. Tempo. O maior preço que eu paguei, e eu acho que qualquer ser humano pode pagar nesse plano terreno, é o de tempo. O tempo ele não volta, né? O tempo, já dizia o Cazuza, ele não para. Então, assim, todo profissional é feito de abstinência. E toda abstinência, ela é o quê? Negociação de tempo. Então, eu fui um cara, que a gente pode levar por esse ponto, né? Eu abri mão de muitos momentos, cara, muitos momentos, para tentar construir a pessoa que eu sou hoje. Eu abri mão de muitos lugares, muitas pessoas, para construir essa casca, né, por assim dizer, profissional que eu tenho agora. E é engraçado que a vida é dessa maneira, né? A gente fica ali namorando, sempre ali, né, a grama do vizinho, o carro que o cara tá andando, a viagem que o fulano tá fazendo, a roupa que Beltrano veste. Mas aí a pergunta, né, a ser feita é: até que ponto eu estou aberto a abrir mão de certos prazeres para viver no tempo certo, porque não aquilo que Deus tem para mim, né? E aí a gente faz isso. Então eu acho que as grandes situações que eu tive que abrir estavam vinculadas ao tempo. Eu deixei de fazer muita coisa para construir a base, primeiro, a base teórica que eu tenho hoje, a base pessoal que eu tenho hoje, e talvez, na primeira prateleira, a base espiritual que eu tenho hoje. Então é o tempo, com certeza. Excelente. E, João, eu acho que dá para ver muito claro que você sempre teve foco e você sabia que estava se construindo para ser o que você é hoje. Teve um momento, desde lá de trás, principalmente no início, que você falou assim, cara, será que isso aqui é para mim? Será que não? Ou qual que é o plano B? Teve um único ponto nessa jornada toda que eu parei para pensar. Foi exatamente no ano 2020. A pandemia veio, né, e à época os municípios regulavam as aberturas das atividades tidas por essenciais ou não essenciais. E a advocacia, logo no início, se tornou uma atividade não essencial. Eu tinha acabado de reformar o meu primeiro escritório próprio, né, que até 2019 eu não trabalhava literalmente para mim, mas em 2020 eu tinha o escritório todo reformado e eu tive que fechar a porta. Eu não podia trabalhar. E aí todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Falei, caramba, o que será que eu vou fazer agora? O que será que eu vou fazer agora? Ah, já sei. Vou começar a estudar para um concurso. Vou buscar o tal da estabilidade. Fiquei desesperado. Acho que todo mundo na época da pandemia deu uma desparafusada, né? E eu tive isso. Eu nunca tive dúvida na minha vida inteira do que eu estava fazendo, do que eu queria. Mas em 2020 eu passei por esse lapso. Mas assim, foram dias. Eu falei, gente, não posso abrir o escritório. É o que eu sei fazer. Então eu vou estudar. Um dia eu estava com aquele monte de apostila na mão, comprei umas apostilas de cursinho e tudo. De repente, meu amigo, você falando de plano B.
Eu estava lendo essa apostila, cara, de repente me veio, sabe aquela famosa voz? Me veio uma voz assim, falei, cara, o que você está fazendo? Você nunca pensou em fazer isso. Nunca foi o que você quis. Agora você vai negociar todo um propósito por causa de uma intempérie, de uma tempestade? Isso está errado. Cara, eu lembro como se fosse agora. Eu peguei aquilo ali, taquei tudo no lixo, nunca mais abri uma apostila de concurso, falei, não, o negócio vai acontecer. E aconteceu. Agora, sobre plano B, eu gosto muito dessa colocação. A vida, cara, para quem quer que ela dê certo, não existe plano B. Se você colocar o plano B sempre em ação na sua cabeça, ele vai ser o quê? Um encalço do plano A. Então, se você tem um plano A, mas você trabalha com a hipótese de um plano B, você pode ter certeza, o plano B vai começar em algum momento a enfraquecer o plano A. Porque toda vez que der algum problema, toda vez que você tiver alguma adversidade no plano A, o plano B vai soprar no seu ouvido. E aí a gente acaba por negociar aquilo que a gente quer, que é sempre o plano A, em prejuízo do plano B. Então a vida é plano A, cara. A vida não tem replay. Então, se você tem um plano, tem um propósito, tem uma meta para bater, não trabalha com o plano B. Né? Não que você não possa depois mudar suas atividades, seus pensamentos, mas enquanto você estiver executando o plano A, não trabalhe com a segunda opção. João, eu percebo o quê? Que, de acordo com tudo que você está falando, tipo assim, muitas pessoas, ela coloca... Tem um lado vítima que todo mundo já teve, né? Que é tipo assim, cara, cidade pequena. Cara, não tem espaço para mim fazer algo dessa magnitude. Motivos para não crescer. Quando se fala Santo Antônio do Monte, é um lugar que eu sou muito grato a pertencer. Não sou daqui, mas sempre fui bem acolhido. Cara, o que você pode se dizer de Samonte? Eu sou literalmente um advogado daqui, né? E posso dizer que, no sentido figurado, eu sempre, quando necessário, eu defendo a minha cidade. Porque eu sou filho da terra, nascido e criado. Todas as minhas gerações, até onde eu me recorde, de antepassados, são daqui, como nós dizemos em bom mineirês, né? O imbigo está enterrado, né? E eu costumo dizer o seguinte, frutifique onde você for plantado. Eu sempre tive isso muito no meu coração. Nós temos que ser essa terra fértil, que recebe a boa semente. No momento que a gente recebe essa boa semente, nós temos a obrigação de dar frutos. Todas as vezes. O lugar que nós moramos, ele sempre está necessário de alguma coisa, de uma boa ideia, de uma boa porta aberta, de um empreendimento novo. E por que não você? Por que não eu? Por que não fulano de tal, Beltrano? Então, prospere onde você for plantado, sabe? Prospere onde você for plantado. E é o que eu poderia trazer aqui em relação a essa pergunta. Se eu sou daqui, nasci aqui, por que aqui não? Por que eu não posso prosperar na minha cidade? Pessoas que são nascidas, criadas, se desenvolvem em localidades muito inferiores à nossa, populacionalmente, com questões voltadas à infraestrutura, energia, saneamento. Por que não? Por que não? Vamos dizer assim, quantos cases de sucesso nós já vimos aqui na cidade? De gente que saiu daqui e foi para fora, nós podíamos citar aqui dezenas de gente, de pessoas e principalmente de épocas diferentes. De épocas diferentes. Né, que saíram daqui ou que voltaram para cá depois e aqui progrediram, aqui prosperaram, aqui criaram suas famílias, seus filhos, né, criaram mais raízes ainda. Então nós temos que dar fruta de onde nós estamos mesmo, cara. Vou dar fruta onde eu não estou ainda, onde eu não estou plantado, então eu tenho que dar fruta aqui mesmo. Muito top. E como eu vivo aqui e sou moldado, esse lado vendedor meu aqui todo mundo praticamente quase sabe vender, principalmente os rifeiros e as outras classes normal. Por quê? Porque vender é a profissão mundial, né? O que você falou antes. Mas qual foi o impacto ali, ó, que esse lado de Samonte, da venda, da rifa, você acha que de alguma forma teve algum impacto em você? Totalmente. Né? Eu costumo brincar que Santo Antônio do Monte é uma faculdade a céu aberto.
né? Aqui você bem colocou, menina que já nasce vendendo, né? Em bom mineirês de novo, o cara já nasce aqui fazendo catira. Não com todo carinho, todo respeito às cidades circunvizinhas daqui, Lagoa, Arcos, Bom Despacho, Moema, Perdigão, Nova Serrana, Divinópolis, mas Santo Antônio do Monte tem o PhD da venda, né? E isso, igual a gente pega lá, pessoal que vende na rifa, notadamente, pessoal da área de fogos, pessoal agora da área de granjas. Então nós estamos vendendo o tempo todo. E toda porta que se bate em Santo Antônio do Monte, não tenha dúvidas de que antes do profissional desvelado vai ser encontrado um bom vendedor. Aqui o povo sabe vender, Matheus. Aqui o pessoal sabe propagandar os seus produtos. Então são todos, eu falo que é de berço. Já nasceu aqui, cresceu aqui, já é vendedor. Excelente, cara. E Samonte, uma das coisas que eu mais admiro aqui é que todo mundo, praticamente, que eu conheço, tenta fazer o melhor. Como assim, Matheus? Um parente meu veio de fora e aí eu fui dar uma volta com ele na cidade, fui tomar um açaí, depois eu fui lá para Rox. E ele falou assim, cara, até os carros antigos aqui são bem cuidados. O que essa cidade tem? E aí eu fui parar para analisar os profissionais de todas as áreas. Advocacia, os lavadores em si, todos tinham um lado ali profissional, barbearia. Então eu costumo falar que Samonte realmente é o que você falou, é uma faculdade ali do empreendedor. Porque quem é ruim para vender picolé aqui não vende nada. Uhum. E hoje, João, se fosse para você assim, se fosse não, né? Qual que é a mensagem que você quer deixar aqui, que você quer ser lembrado? Se fosse para você se descrever em uma frase aqui que você fala assim, cara, isso faz parte de mim, como eu fui construído, e o que eu vou levar assim? Qual que é a sua marca na realidade? Todo homem sério, caboclo sério, não é moleque não, todo cara sério, todo homem de valor, ele tem que ter 3 pilares na vida dele, nessa ordem. Primeiro, Deus, primeira coisa, caboclo que não está com Jesus no coração aí, está perdendo tempo. O cara tem que ter uma família, entenda-se família, uma mulher e filhos, tá? Às vezes pode ser uma mulher e um cachorro, às vezes a gente não sabe da fisiologia do outro, mas tem que ter uns boletinhos para pagar, tá? E o trabalho. Esses 3 pilares dignificam a vida de qualquer homem. Eu costumo brincar que quem hoje está fora desse tripé está vivendo errado. Então, primeiro, nós temos que ter ali o Papai do Céu no coração e não adianta ficar só aqui não. Nós temos que ter ele nas ações do cotidiano. Amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, ensinar como ele ensinou e viver como ele viveu. Check, fechou esse ponto. Depois, meu amigo, tá aí na malandragem, na molecagem, procura uma mulher de valor, sabe? Vai construir a sua família, vai crescer os teus planos ali, vai procurar uma contazinha para pagar, criar uns boletozinhos, não faz mal para ninguém, dá tudo certo, ainda arruma um catarrentinho aí para criar e dar uma dorzinha de cabeça, melhor coisa do mundo. E o trabalho. O cara que está na áurea, uma palavra que tá em voga agora, está em evidência, ele está de fato com uma auréola na cabeça, porque a pessoa está em paz, no sentido de estar em paz. Então hoje esses são os 3 pilares de um homem de valor. Um homem verdadeiramente forjado, você pode bater o olho. Um cara que está na forja, a gente olha ele está galgando a vida dele nesses 3 pilares. Primeiro, Deus, repito, a sua casa, a sua família e o seu trabalho. Excelente. Cara, como aqui é um bate-papo comum, eu não posso deixar de perguntar. Acho que está até na sequência errada, mas vou ter que perguntar. Eu conheci o João Vitor em 2017, se eu não me engano. Um cliente, amigo, o Thales, indicou ele para ir na barbearia. E aí esse cara chegou lá, de um carrão, e eu tô assim, cara, o que esse cara é? Pensei assim, esse cara, será que ele é metido? E aí ele é essa personalidade que ele sempre foi. E aí, aquilo ali, cara, o dia que eu te vi,
você contradizeu o que você parecia ser na minha cabeça. De um local mais simples. Eu fiquei assim, cara, o que esse cara achou do que a gente tá fazendo aqui? Eu sempre tive isso. Nos meus 3 períodos de empreendedor. O primeiro que eu te conheci, quando eu desci para dar um passo maior para a Rox, a primeira unidade Rox. Depois eu peguei, mudei novamente. Depois abri a nossa segunda unidade. Cara, o que você visualizou nessas 3 etapas diferentes? Que você falou assim, cara, o que esse cara tem diferente? O que essas marcas nossas aí, como o Easy Rota, qual foi a sua visão sobre isso tudo? Mas, Matheus, você é um cara do pensamento inquieto, né? Geralmente a vida abraça essas pessoas de uma maneira bem carinhosa, né? Então, se eu pudesse trazer aqui, a gente tem um excelente relacionamento, mas ninguém mora dentro da cabeça do outro. Mas eu vejo nitidamente que o seu pensamento no dia a dia ele corta giro. Então, o seu pensamento, você está sempre inquieto, você está sempre buscando alguma coisa. Igual eu falei, essa qualidade, por assim dizer, ela geralmente vai ser agasalhada nas mãos da pessoa certa. Então, a gente às vezes olha a vida de uma maneira mais sistêmica, né? Que tudo tem que dar certo no momento certo, na hora certa, e às vezes o acaso ou a providência acaba acontecendo. Então, se a gente começa a fazer esse caminho da volta, igual você falou das 3 fases da barbearia, a gente tem a mesma essência, você estava falando de mim, eu estou falando de você agora, a mesma essência, a mesma marca e a mesma pessoa. Então, o mesmo Matheus, do primeiro lugar, igual você colocou em 2017, há 9 anos atrás, que eu pisei, ele continua ainda um cara inquieto e extremamente, na melhor acepção da palavra, curioso. Sempre curioso em saber o que o outro está pensando, qual que é a ideia do outro, o que o outro está fazendo, aonde que eu posso melhorar. E eu acho que é essa inquietude que move, né, os teus empreendimentos, as suas ideias e principalmente a maneira quando você pega para executar. Tudo de muito bom gosto, né, buscando sempre aprimoramento, buscando o melhor serviço, os melhores produtos, os melhores prestadores de serviço, porque são de pessoas, né, não só do negócio em si. A gente que trabalha com as pessoas, a gente está aberto ali, talvez você receber um cara lá na cadeira da tua barbearia, e o cara querer desabafar, querer pedir uma opinião, e a gente está sempre aberto a essa troca de ideias, né? Então eu vejo assim, um traço que marca, para mim, a marca Rox é a inquietude. A Rox, eu fico brincando, fica aí até a dica. Um dia você faz uns desdobramentos da logo, coloca ela trêmula, porque a Rox é isso. A Rox, que é a marca principal do grupo, né? Uhum. Ela é oriunda de um cara que tem um pensamento inquieto. Então eu vejo muito isso, né? Eu acho que é o que marca a Rox nesse tempo todo, especialmente a Rox, que eu tô ali, no mínimo ali umas 2 vezes no mês na correria, né? Ainda levo o Gabriel ainda para cortar o cabelo na firma. E eu falo que é isso, sempre tem alguma coisa nova acontecendo, né? Então eu acho que a marca do teu negócio é o pensamento inquieto. Muito top essa maneira de pensar. Tipo assim, achei que você ia falar 1 milhão de respostas, menos essa. Ainda bem que eu perguntei. Cara, excelente, cara. E tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que imagina demais, sempre fui um cara que sempre quis ser criativo e muito tempo tive pouca coragem de ser quem eu sou hoje. Porque quem é assim erra bastante, mas tem muito acerto também. E eu acho que um dos pontos-chave da minha criatividade, por que eu falo que eu sempre estive ali reparando em você? Porque cara, você ativou uma chavinha em mim uma vez, que foi a seguinte, cara, de vez em quando, você tem que ir num restaurante diferente, cara. Eu fiz isso uma vez, e você me contou um caso, uma experiência sua. E aí, cara, aquilo ali eu falei assim, cara, por que eu nunca fiz isso? Eu sou curioso, por que eu tenho vergonha disso? E assim eu comecei a ter esse lado meu mais inquieto ainda, porque toda vez que você vai num ambiente novo, coisa nova. E eu tenho esse problema que é querer colocar em prática tudo que eu vejo.
desde ideia, desde pensamento, desde roupa, e é isso. Então, isso foi uma das coisas que mais me ativou ali em fazer essa parceria, de sempre estar querendo saber, sempre estar te acompanhando, de sempre querer um ponto de vista seu, porque eu acho que o seu ponto de vista ele é totalmente diferente das maiorias dos empresários e empreendedor, porque você consegue ver desde o mínimo ao longo, né? Então, cara, sou muito grato por você ter aceitado vir aqui. Você fez parte de tudo que a gente está construindo. Opa, prazerão, cara. E, cara, não poupa palavras, não, que muita gente, quem às vezes é muito de mimimi, não consegue aguentar essas pedras. Uhum. E quem dá conta de segurar elas, constrói alguma coisa. Com certeza. Então, continue assim, sendo a pessoa que você é e você continuar construindo, que é o legado que você tem. Fechou, meu irmão. Tamo junto sempre. Pode contar comigo. Comenta aqui a pessoa que é referência para você, o lado profissional que tem resultado, que deixou alguma marca de alguma forma. E aí marque essa pessoa para que a gente possa vir aqui fazer uma entrevista e ser referência com os seus resultados e com a sua experiência de vida.